dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Por que é que Lucas não fala do dia da vingança? O aceitável do Senhor. Mas fala do dia da vingança? Ele não fala do dia da vingança porque ele está dizendo, hoje se cumpriu essa profecia. Até ali, o dia da vingança ainda estava por vir. Por isso que Jesus silencia acerca do dia da vingança. Mas que ele mostra que a profecia de que viria alguém que cuidaria dos pobres, dos necessitados, ele aponta como se cumprindo nele. Tudo bem? Somente Mateus usa a expressão reino dos céus, pois ele evita a expressão paralela reino de Deus, por causa da relutância judaica do primeiro século em falar a palavra Deus. Eles não falavam a palavra Deus. E aqui o nosso comentarista fala... Ô, show! João, vamos dar uma parada assim aí? Vamos, Eu estou trazendo Coca-Cola para os irmãos. isso. Vamos dar uma paradinha. Ó, vale repetir, tá? Tem um livro aqui só para vocês. João, você não bebe pouco, né? Só um pouquinho pode, pastor. Ele cuida de mim por causa do diabetes. né? Eu não Então, posso. um ótimo. Ah, mas isso aqui é contra diabetes. Sara na hora. Você é ungido. Ou leva para o céu ou Você é ungido. o Sara na hora. Vamos lá, toma esse pouquinho aí. Aí, ó, um pouquinho cheio. Tem um conhecido Deus, ele fala que a Coca-Cola, os outros estavam falando que a Coca-Cola é do capeta, ele falou, não, você nunca viu um disparo com Coca-Cola, então não é do capeta. Esse capeta. Não tem nem paladar infeliz. A gente que toma, ele ele não sabe o que é isso, ele tem inveja da gente. E fica esses crentes aí tomando coca. Não gosta de beijo, não é que nada, não gosta de sal. João, você não quer um pouquinho, João? Não. Não. Eu vou tomar um pouquinho também, porque eu também sou filho A prudência diz para de... eu... Sou filho do filho de Maria. A prudência diz para eu só até aqui. Você é filho do filho de Maria? Eu sou. Ele disse que é você, cara. Opa, tem mais um aí. A mesa chegou primeiro. Ah, a senhora chegou atrasada. Nós somos eleitos. Quem quiser café depois vai ficar doidão. Como eu acho que dormir é desperdício, eu vou lá tomar café já. É, irmão? Dormir é Eu desperdício. vou tomar esse aqui. Ele é destinado a tomar essa coca hoje. Essa tá boa, viu? Só faltou um limãozinho, irmão. Com Ele ficou limão, calado. com limão ele leva a outro nível. O limão, um pãozinho com manteiga bem quentinho assim. Aqui no jantor. O pãozinho tá aí, o senhor tem a manteiga? Senhores, a garrafa tá aqui, ó. Satisfeito. Aí. Satisfeito? Satisfeito. Não vai ser nada. Põe uma Coca-Cola dessa, vocês querem continuar a aula? Agora vamos direto. Não, tomando uma vez que joga o sorriso. Mas é difícil, né? Aproximadamente aí, quase 1.500 anos de história, você esperando um Deus, né, como rei, e ele vem como cordeiro. É difícil aceitar. É porque também tem rolou muita água debaixo dessa ponte. Rolou muita água debaixo dessa ponte. Muita história, né? Irmão Cleiton, eu vou só pedir licença para o irmão, vou falar um pouco acerca disso. Deixa eu só concluir essa linha de raciocínio. Somente
Mateus usa a expressão reino dos céus, pois ele evita a expressão paralela reino de Deus por causa da relutância judaica do século I em falar a palavra Deus. Aqui o nosso escritor, ele se atém à relutância do século I, mas essa relutância, ela é anterior ao século I. Nós vemos que o que aconteceu? Lá no livro de Êxodo, quando fala dos mandamentos, fala para não chamar o nome de Deus em vão. E aí eles, poxa, o que será que é chamar o nome de Deus em vão? Já que a gente não entende direito o que é chamar o nome de Deus em vão, não vamos chamar de jeito nenhum. Substituíram o nome de Deus. Pararam de chamar. Quando vão para o cativeiro, no livro de Esther, nem aparece a palavra Deus. Porque eles dizem, nós estamos aqui porque estamos em pecado, não somos dignos do nome dele. Então há essa questão, e aí em Mateus não se usa a expressão reino de Deus, se usa a expressão reino dos céus. Eu disse que rolou muita água debaixo dessa fonte, porque eles vão para o cativeiro babilônico. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, nunca mais são acusados de idolatria. Nunca mais. Eles voltam curados da idolatria. Mas eles voltam com um outro problema. Um nacionalismo exacerbado. Porque como Deus preserva eles do cativeiro e traz eles de volta, eles dizem, não, nós somos os queridinhos. E aí eles param de se considerar mais importantes do que gentios. Mas o fato de Deus os tê-los escolhido para a função específica de deles vir o Messias, para a função específica deles serem os guardiões do Antigo Testamento, não os faz melhor do que os outros povos. Os faz com uma responsabilidade maior. Deus me chamou para ser um pastor. Deus me chamou para ser um ensinador. Isso não me faz melhor do que aqueles que se assentam para aprender comigo. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que é servido é maior do que aquele que serve. É o nosso caso aqui hoje. Os irmãos estão assentados me ouvindo. Eu estou vos servindo. Vocês são maiores do que eu. Porque aquele que é servido é maior do que o que serve. Mas eles não entenderam isso. Então eles tiveram aquele nacionalismo exacerbado que fez com que eles não cumprissem o chamamento específico de ser exemplo para as outras nações. Isso também vai atrapalhar o entendimento de um Cristo Salvador ao invés de um Cristo político. Então, por isso que eu digo que rolou muita água por baixo dessa ponte. Tem um comprometimento de alguns segmentos do judaísmo com a cultura grega. Por exemplo, os saduceus. Os saduceus são a casta sacerdotal, os descendentes dos sacerdotes Zadok. Tudo indica que sim. Vamos seguir essa linha, que é a linha ortodoxa. Saduceus, descendentes dos sacerdotes Zadok, porém influenciados pela cultura grega. Essa influência da cultura grega vai fazer com que eles falem em reconhecerem Jesus o Messias. Eles estavam
cegos pela influência da cultura grega. Os fariseus estavam cegos pela santimonia. Você não vê Jesus dizer que os fariseus estão errados. Ele não diz que estão errados. Ele diz que estão fechados demais. Ele diz, olha, vocês são fariseus hipócritas. Essa santimonia, essa mania de santidade de vocês, faz com que vocês coem um mosquito e engulam um camelo. Chamam eles de cego. Sim. E o que Jesus critica nunca é a lei de Moisés. Jesus não critica a Torá. Jesus não critica a lei de Moisés. Jesus não critica o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele diz que o Antigo Testamento se cumpre nele. Lucas 24, 44, ele diz, a lei, os profetas e os escritos apontam para mim, se cumprem em mim. É só conferir. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44, ele conversa com os discípulos na estrada de Emaús, e ele diz para os discípulos que o Antigo Testamento se cumpre nele. Porque o que ele cita ali é a divisão judaica do Antigo Testamento, lei, profetas e escritos. Tudo bem com isso? Os irmãos já têm ciência disso ou ainda não? Então vamos rever, vai, não custa a gente rever. Abre por gentileza, Lucas 24, 44. Em seguida, Jesus lhe explicou: são essas palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando você estuda o cânon judaico, você descobre que o cânon judaico era dividido em lei, profetas e escritos. Ou lei, profetas e salmos, como diz Jesus aí. Ou seja, Jesus está dizendo que todo o Antigo Testamento apontava para ele. Tudo bem? Então ele não critica o Antigo Testamento. Não critica a Torá, os 5 primeiros livros, e nem o Antigo Testamento como um todo. O que ele critica é o que é acrescentado, é a tradição. Aquilo que é acrescentado pelos escribas, pelos próprios fariseus, é isso que ele critica. Por exemplo, Jesus estão dizendo por aí que os fariseus e os discípulos de João lavam as mãos e nós comemos com as mãos sem lavar. É uma abreviação do que estava acontecendo. Porque a crítica não era essa, a crítica era que os fariseus lavavam as mãos 7 vezes e os discípulos de Jesus lavavam uma vez só. Por quê? Porque quem mandava lavar 7 era a tradição, era o que foi acrescentado depois, não era a escritura. Então o que Jesus criticava era os acréscimos que eles fizeram por conta deles. E Jesus criticou isso muito, principalmente no Evangelho de Mateus. Tudo bem até aí, minha gente? Então vamos um pouco mais. Mateus escreveu o seu Evangelho, então, para fortalecer a fé entre os judeus cristãos, e isso fornece recurso apologético útil para o evangelismo judaico. Nós podemos usar o livro de Mateus para apologia, para defender a fé, e defender a fé, evangelizar os judeus. O propósito e tema do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como o Messias, o Rei Davídico, o Messias. Esse é o propósito. O Filho de Deus.
ele é descrito no primeiro evangelho como sendo o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento. Ó, cumpre-se nele, cumpre-se nele, cumpre-se nele. Para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Não é assim, Mateus? Logo, na genealogia do capítulo 1, o Evangelho de Mateus mostra que Jesus é o tão esperado rei prometido. Nós já lemos lá no comecinho, filho de Davi. O reino que ele trouxe é o cumprimento do plano de Deus, do plano de redenção de Deus. Do plano de redenção de Deus. Vem aqui, meu amiguinho, vem aqui, vem aqui. Ele se rebelou contra mim. Cadê ele? Vem cá, filho. Vamos parar um pouquinho? Nós esperamos para tomar a coca, vamos parar um minutinho, né? Tomar uma água, ir ao banheiro. 5 minutinhos só. Alguém pode querer ficar no chão, onde as pessoas só fecha o olho.